Fala pessoal, Antônio Lima, embaixador da BNC, e hoje nós vamos falar de negociação final contra proposta e proposta atualizada. Quem deve apresentar, se é obrigatório ou não é obrigatório, serei desclassificado por não apresentar, enfim, tudo isso será respondido hoje. E antes da gente iniciar os conteúdos, quero convidar você para seguir a BNC nas redes sociais. Se você ainda não segue no YouTube, clica aí, já se inscreve no canal da BNC. Clica no sininho para você receber a notificação sempre que houver um conteúdo novo. Também compartilhe esse conteúdo para quem você acha que pode auxiliar. E também estamos no Instagram. Então, corre lá no Instagram, @Bolsa Nacional de Compras. E siga a BNC também no Instagram, tem conteúdos exclusivos lá no Instagram. Mas vamos iniciar falando dessa parte que é um pouco polêmica, que é a questão da negociação final, a fase de negociação ou contraproposta. Está lá no artigo 38 do Decreto 10.024. Então, encerrada a fase de lance, da fase competitiva, o arrematante é convocado para negociar. Isso está lá no artigo 38. E veja, para o pregoeiro, essa fase é obrigatória. O pregoeiro não pode fugir dessa fase. Poxa, Antônio, mas o preço já está muito baixo, já está baixo. Eu estou até imaginando que ele possa ser inexequível. Estou presumindo que ele possa ser inexequível. Ainda assim, eu tenho que negociar? Sim, você tem que negociar em qualquer situação. Ok? Então, o preço está acima do estimado? Óbvio, tem que negociar. Está dentro do estimado? Também tem que negociar. Está tão baixo que você acredita que ele possa ser inexequível? Tem que negociar. Então, veja, a fase negocial ela é obrigatória no Decreto 10.024, está lá no artigo 38. O que não é obrigatório é o fornecedor responder à convocação para negociação, quiçá aceitar negociar. Então, vejam, o fornecedor não tem obrigatoriedade de negociar, tá? Porém, o pregoeiro é obrigado a convocar para negociação, mas ele pode se recusar. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado. Porque é o seguinte, se o fornecedor ele é convocado a negociar, né, nos termos do artigo 38, e ele não responde à negociação, o pregoeiro não pode desclassificá-lo, exceto nos casos, anote isso, exceto nos casos em que o valor arrematado esteja acima do seu estimado ou do máximo aceitável. Aí não tem o que fazer. Se ele arrematou com um valor superior, não há o que se dizer em relação a isso. Tem que desclassificar porque o valor arrematado está superior ao seu estimado ou máximo aceitável. Então, recapitulando para que fique fixo na sua mente. Se o valor arrematado estiver dentro do seu estimado, abaixo do seu estimado ou do máximo aceitável, e você convocar a empresa para negociar e ela não responder, você não pode desclassificá-la, ok? Aqui tem um outro detalhinho que a gente tem que ficar atentos. E qual é esse detalhinho? O prazo que você vai dar para a empresa responder à fase de contraproposta, negociação final. Tá? Eu sempre recomendo que o prazo não seja inferior a 30 minutos. Inclusive, existe um acórdão, né, do Tribunal de Contas da União que vai bem nesse entendimento, ok? E um outro detalhe, coloque isso em edital, tá? Então, vejam, quando estiver elaborando o edital, quem estiver elaborando o edital, já coloque lá, que em conformidade do artigo 38, o senhor pregoeiro vai convocar, após a etapa de lances, a arrematante para a fase de contraproposta, negociação final, dando o prazo de X tempo para responder. No exemplo, no mínimo 30 minutos para responder, ok? Porque aí você evita alguns problemas, entre eles de você arbitrariar um prazo, tá? E assumir toda a responsabilidade. Uma vez que ele já está no edital, o fornecedor já tem pleno conhecimento. Então, ele já sabe
qual é o prazo. E caso ele considere que aquele prazo é inviável, ele tem tempo hábil para pedir esclarecimento ou impugnar o edital. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre esclarecimento e impugnação, aqui na página da BNC, aqui no nosso canal do YouTube, também tem conteúdo relacionado a isso. É só você procurar. Eu vou pedir para o pessoal deixar o card aqui. É só você clicar e assistir. Mas primeiro vamos encerrar esse daqui e depois você assiste em relação ao esclarecimento e impugnação. Então, convoquei a empresa para negociação, dou o prazo, de preferência, esse prazo deve estar descrito no edital. Se o valor dela está dentro do estimado, o máximo aceitável, e ela não responder ou simplesmente se recusar a negociar, ok, eu já tenho a melhor oferta, não há o porquê de eu desclassificar ela e chamar o segundo colocado. Até porque, em tese, o primeiro colocado já tem o melhor preço. E o segundo colocado, se ele conseguisse melhorar o seu preço, teria feito na fase de lances, tá? Ok? Vamos para a próxima fase, que é a solicitação da proposta reajustada, aquela proposta escrita que ele tem que atualizar. Vejamos, o prazo mínimo que o próprio decreto traz, do decreto 10024, são de 2 horas, ok? Então, todas as vezes que eu solicitar uma proposta reajustada, o prazo mínimo será 2 horas. Poxa, Antônio, mas em 30 minutos ele consegue fazer. Não tem problema. O prazo mínimo será de 2 horas. Já está estabelecido no decreto 10024, você não pode alterar esse prazo, tá? Então, conste em edital também. O que eu recomendo sempre é verifique a complexidade do objeto e também a quantidade de itens, tá? Porque imagina, você tem um objeto, uma seção exclusiva de mão de obra, por exemplo, que ele tem que compor a planilha e nessa planilha tem que trazer todos os custos. Talvez 2 horas não seja um prazo adequado. Então, veja, module o prazo para que se adeque à realidade daquela licitação, ok? Então, prazo para apresentação de proposta atualizada, aquela proposta impressa que ele vai fazer novamente, assinado mecanicamente ou digitalmente e subir no sistema, é de no mínimo 2 horas. No mínimo 2 horas. Pode ser mais, não pode ser menos do que 2 horas, ok? E a questão da obrigatoriedade de apresentação dessa proposta, tá? Então, presume-se que, se você solicitou, é porque é necessário. Então, neste caso, é obrigado a apresentar. E para quem é fornecedor, deve ficar muito atento a isso, deve ficar atento à questão da negociação, né, que o pregoeiro vai te convocar para negociar, em especial quando a licitação for de caráter sigiloso, uma vez que você não sabe o valor estimado, ok? Então, tem que ficar atento a isso, porque pode acontecer do seu valor arrematado ter ficado pouco acima do máximo aceitável ou do estimado e você ser desclassificado por isso. E aí acontece aquele famoso, não, mas eu ganhei, como que o outro ali deu um preço menor do que o meu? Não, porque eu te convoquei para negociar, você não quis, eu convoquei o segundo e ele conseguiu fazer o meu estimado. Então, fique atento em relação a isso, tudo bem? E a apresentação da proposta atualizada, que também acontece muito. Muitas empresas são desclassificadas por deixar de apresentar a proposta atualizada ao final, tá? Então, fiquem atentos à negociação e à proposta final. Espero que este conteúdo tenha auxiliado você de alguma forma. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui nesse conteúdo. Deixe nos comentários se você sabia dessa regra do decreto 10024 ou se você não sabia. Deixe também nos comentários, eu quero saber como que você tem agido em relação a isso. Você pregoeiro e também você fornecedor, como que você tem verificado que os pregoeiros têm agido em relação a isso. Mais uma vez, convido você para se inscrever no nosso canal, toca no sininho para você receber as notificações todas as vezes que houver vídeos novos. Siga a gente também lá no Instagram e lá tem muito conteúdo, conteúdos exclusivos para o Instagram. Encontro vocês nos próximos conteúdos. Um grande abraço e até mais! Thank you.